Cinco? Não, não, calma, calma. Muita calma nessa hora. É o exercício 4, eu acho. O exercício um é esse exercício aqui, ó. Tá aparecendo na tela para vocês aí? Sim, Então, esse exercício um eu resolvi ontem. Estão lembrados? Tá? sim. Aí, Aham, então, esse exercício um não precisa fazer, né? Aí era o 2, o 3 e o 4, certo? sim. Eu fiz esses. Tá ok. Mas aí Foi tem a 5, enunciado. né? Ah, tá. Aqui Na está 5. referente ao exercício um, desculpa. Aqui é exercício 4, está errado. Ah, tá. Beleza. Referente ao exercício 4. Tá, e eu tenho que fazer um programa para as três, para ABC ali? Ou é um para cada? É um para todos. Um para todos? Cada exercício desse é um programa. Então, eu tenho Tá, três itens, três argumentos de saída aqui no caso, né? que seria o salário parcial. Isso. Tá, desconto total. Não, Então, aqui você está falando das 5, isso. é isso? Uhum. Então, aí vai ter lá, vamos supor que seja o caso ali que nós falamos R$ 50 a hora, trabalhou 40 horas na semana, certo? Aí ele diz que tem 10% de INSS. Então, de qualquer forma, deu R$ 2.000, vai ter 10% de R$ 2.000 é INSS, ok? Aí tem a tabela de imposto de renda. Bom, até R$ 2.000, que é o valor do salário que ganhou, é isento. Então, IR vai ser zero, certo? Mas vamos supor que ele tenha feito uma hora extra lá que a gente falou ali. Trabalhou 41 horas, certo? Aí deu 2.000 e... Quanto que deu a conta aí, Thiago? Foi Thiago? Foi? Ou foi, Vitor? 2075. 2.075. Então, ele já passou de 2.000 a faixa salarial dele, certo? Aí ele está entre 2.000 e 3.000, não é isso? Aí ele tem que calcular imposto de renda 8%. Se ele tivesse na faixa de 3.000 até 4.500, seria 10%. Se fosse acima de 4.500, seria 15%, certo? Aí ele tem ali, imposto sindical, é 0,5%, quer dizer que é menos de 1%, certo? É metade de 1%. Tá claro? Sim, mas daí ele, esse negócio de vantagem, desconto. A vantagem seria o quê? O salário total que ele ganha, né? Então, se ele teve salário normal, salário bruto, né? O salário bruto vai ser igual ao total das vantagens dele, porque vai ser o quê? É o salário normal mais o salário extra, né? Quanto que seria o total dos descontos? Seria o INSS, mais o imposto de renda, dependendo da faixa que der, e mais o imposto sindical. Esses seriam os descontos. E o total dos descontos é a soma desses três aí, né? E o salário líquido vai ser o salário bruto menos os descontos. Hum, tá. Tranquilo? Acho que Vamos trabalhar em cima disso aqui, então? O 4 todo mundo conseguiu fazer, o 3 sim. tudo de boa.
Tudo bem, hein, moçada? Por enquanto, tranquilo. Estão fazendo papel? Como é que estamos? No papel. Beleza. Alguém está com dificuldade de entender a questão aí? Tá tudo tranquilo aí. Rodrigo, Giovana, Enzo. Professor, Oi. nesses 5, tem a tabelinha, né? Sim. A gente vai fazer tipo aquele exemplo que você deu na aula esses dias, tipo do desconto de uma loja? Isso. Exatamente. Tá. E sobre o begin que tem que colocar, Hum. eu tenho que colocar onde? Que eu tô meio perdida nisso. Eu coloco depois do if? Depois do if. Tá. Mas daí eu coloco tipo if, daí eu coloco a condição, begin, daí eu coloco o que é. If, condição, then, Aham, e embaixo você coloca o begin, tá. tá? Professor, na 5 precisa colocar o salário normal? Faz parte, vamos dizer assim, o salário normal seria o salário sem o extra, né? É, sem o extra. Sem. É aqueles salários parciais que está pedindo ali, informa os salários parciais, né? Então seria o salário normal, que seria sem o extra, salário extra, salário bruto, Ah, certo? tá. Tá, ok. Tá. Obrigado. De nada. Tá bom, Enzo? Vamos, pode pular aí a 2 aí, vamos partir então. Victor, viu ali o comentário do Guilherme ali, com relação à data e hora do PC? Voltou ao normal o acesso à internet, Victor? Tá dando umas cortadas, mas tá, professor. Você checou a data e hora ali para ver se está no. Hoje é dia 4 de março de 2021, 21 horas e 29 minutos? Sim, Tá normal. sim. Professor, ainda na número 4, o salário bruto dele, mais ou menos, seria o salário normal vezes 220 horas, né? Não. Que seriam as horas que ele trabalha no mês, né? Como é que é? Sim, porque jornada normal de trabalho seriam 40 horas. Mas Sim. é que eu vi online aqui que normalmente é 44 horas. Então, fazendo o cálculo todo, seria 220 horas. Tirando sábados e domingo. 220 horas, você está falando no mês. Sim, exato. Não, essa questão ele só trabalha por semana. É que nem americano, só ganha por semana. Coisa boa, hein? É, seria bom se em vez de ser em reais fosse em dólares, né? Melhor ainda. É, pois é, né? Então, mas aqui a gente está considerando essa questão ali só a semana. Trabalhando 40 horas, ele vai fazer o cálculo em cima disso.
Se ele fizer 1 hora extra, daí ele vai ganhar 41 horas, 42. Aí depende da quantidade de horas extras que ele fizer. Ele está fazendo cálculo por semana, não é por mês, não. Não, obrigado então, só por tirar essa dúvida de mim também. Senão eu já ia Beleza. fazer por mês. Tá. Alguém quer tirar dúvida de alguma questão aí? Maurício? Sara? Gustavo? Gabriel? Bruno? Eu tenho uma aqui, professor. Diego? No caso, assim, quando você abre um if then, aqui em Dena 4, aí no primeiro if then eu já dei o salário normal. Valor da hora vezes 40. Aí, beleza, fechou esse if then. Aí no segundo if then, eu preciso abrir de novo essa linha de código ou ela já vai estar lida no último if? Como é que é? Se eu preciso reescrever a linha de código se eu abrir outro if, no caso. Mas vamos dizer assim, qual que é a condição que você colocou no teu if? O primeiro if eu coloquei salário normal, que é igual, recebe valor da hora vezes 40. Não, a condição. Esse é o comando que você fez dentro do if, né? A condição, no caso, seria a quantidade de horas menor ou igual a 40. E depois a quantidade de horas maior que 40. Ah, tá. Então, no primeiro if, então, você colocou 40 vezes o valor da hora. O valor da hora vezes 40. Não sei se dá alguma diferença. Mas se ele for menor que 40, ele vai ter que ganhar sobre o valor da hora, a quantidade de horas que ele trabalhou, certo? Sim. Então, neste caso, não vai ser vezes 40. Vai ser vezes a quantidade de horas que ele trabalhou, certo? Ah, sim, sim. No segundo if, qual que é a condição que você colocou no segundo if? If quantidade de hora maior que 40.
Se for maior, daí o que acontece? Aí sim, ele tem que ser em função das 40 horas, porque ele fez mais do que 40, só que daí o salário dele vai ser em função da jornada normal, certo? Sim, daí no caso, ali seria o salário normal seria o valor da hora vezes 40, o salário extra seria o valor da hora vezes a quantidade de horas? É isso? Você tem que encontrar quantas extras ele fez. Sim, por isso que a quantidade de horas entra também como tá no read, no primeiro read, no caso. Não, aí você tem que. Como é que eu consigo descobrir quantas extras ele fez? Ele fez mais do que as 40, certo? Ele caiu no if de quantidade de horas maior que 40, não é? Sim, Mas como é que eu descubro quantas que são extra? deu tela azul, peraí, professor, já respondo. Tá bom? Eu teria que entrar com um novo valor perguntando quantas extras ele fez? Não. A gente consegue calcular com base nas informações que tem? Valor da hora e quantidade de horas. Sim. Eu consigo descobrir quantas extras ele fez? Sim, se eu ultrapassar 40, eu vou saber que a partir disso já é extra. Então, e daí como é que eu faço? Que conta que eu faço para saber exatamente quantas extras ele fez? Ah, tá lá. Dá para fazer uma conta aí, não dá? É dividir o salário por 40, professor? Não. Quais são os argumentos de entrada que a gente tem? Valor da hora e quantidade de horas. Tá. Então, se o cara trabalhou 41 horas, quantas horas extras ele fez? Uma hora. Como é que você chegou a essa conta, esse valor? Pois ele ultrapassou uma hora, que ele fez 41 horas. Então, e como é que a gente faz essa conta? A gente pega a quantidade de horas trabalhadas menos quanto? Menos valor da hora? Não, Não, pera, menos 40. menos 40, certo? Beleza. Tá dando certo aí? É 3, Enzo? Bruno, como é que estamos aí, Bruno? Você está fazendo qual? Beleza. Lucas, a 4 você já compilou, a 3 também, já está funcionando. Teve alguma dificuldade em desenvolver?
Lucas, como estamos, Lucas? Tá aí? Gabriel? Moçada, a gente precisa interagir aí, esse negócio de... eu vou parar a aula de exercício, nós vamos fazer aula, depois vocês fazem essas coisas em casa e tem que me entregar como trabalho. Se não me interagir aqui, não tem como fazer. Professor, Oi. eu tinha feito a 4, mas eu fiz tudo errado, porque eu fiz sem condição, eu, tipo, coloquei calculando normal. Daí eu tava refazendo. Ah, tá. Mas eu não sei, eu travei. O que você O travou? raciocínio aqui parou. Ó, eu coloquei para colocar a quantidade de hora, o valor da hora normal. Daí eu Ok. li o valor da hora normal. Daí eu coloquei para ele colocar a quantidade de horas trabalhadas. E li a quantidade de horas. Então, quem quer argumento de entrada nessa questão? É o valor da hora e a quantidade? É. O que é argumento de saída? O salário normal, o extra e o bruto, eu acho. Isso aí. Tá. Aí eu coloquei a condição. Que condição que você colocou? Eu coloquei if, quantidade de horas menor ou igual a 40, a hora extra é igual a zero. Ok. Mas e o E aí, salário normal neste caso? Vale quanto? quantidade de horas vezes a hora normal? Isso. Mas isso eu coloco antes? Não, você tem que colocar na condição aí, no caso, né? Você Em colocou cima? quanto? Dentro da condição, no dentro. Se essa condição for verdadeira, se a quantidade de horas, como é a condição que você colocou ali? Pode repetir? Quantidade de horas menor ou igual a 40. E Daí eu coloquei dentro. hora extra igual a zero. Tá. Junto com essa hora extra igual a zero, quanto que é o cálculo do salário normal neste caso? Quantidade de horas vezes hora normal. Isso. Beleza. Tá. Fechou? Então, são duas linhas de comando aí, certo? E no meio disso eu coloco o begin e o end? Tem que colocar antes da primeira, depois do if, antes da primeira linha de comando begin, e depois da segunda linha de comando coloca o end aí, no caso, né? Para indicar que essas duas linhas fazem parte dessa condição. Aham. Daí depois eu coloquei if quantidade de horas maior que 40, Ok? hora extra é igual a hora normal vezes 1,5. Tá. Mas eu tenho que descobrir quantas horas extras teve, né? Para saber o salário extra. Esse aí você fez a hora extra, no caso, né? Uhum. Tá. Hora Mas extra seria um auxiliar, então. Ou não? eu não posso colocar lá em cima pra pessoa colocar, tipo, quantidade de horas extras trabalhadas? Mas eu consigo calcular quantas extras ele fez, ele informando o total de horas e o valor da hora? Sim. Então, sempre que Os- for possível, a gente calcula. Tá. Então o salário extra vai ser a quantidade de horas Tá? menos 40, que é o... Que vai dar a quantidade de horas extras, né? Isso. Isso é o salário extra. Não, esse é a quantidade de horas extras. Quantas extras ele fez? Tá. Aí, com base nessa quantidade de horas extras, como é que a gente calcula o salário extra? Essa conta que você acabou de falar agora vai descobrir quantas extras ele fez, certo? Uhum. Aí, dessa quantidade de horas extras, eu tenho que multiplicar pelo valor da hora extra. Quanto que vale cada hora extra? Que é o valor que você tinha falado antes, né? Sim. Então, aí tem que fazer
O valor, quantidade de horas extras multiplicado pelo valor da hora extra vai dar o valor do salário extra. Salário extra. Tá. Eu vou tentar fazer aqui, vou ver se vai rodar. Beleza. Obrigada. Nada. Esther, Sara, Professor, uma pergunta. pois não. Quando eu fiz uma condição ali na parte do imposto de renda da 5, a condição, se salário for menor que 2.000, then, aí os comandos lá, né? Sim. Aí depois else if que eu utilizo, para mim meio que, poder continuar nessa mesma condição. Isso. Ah, tá, ok. Isso aí. Obrigado. De nada. Prof, Oi? o salário bruto que eu coloco, tipo, fora da condição, É no porque, final, o que é o salário só bruto? que, sim, é tipo, é o total, só que daí se ele não tiver esse, ele não vai contar nada, né? Tipo, não vai dar erro e tal. Não. Então tá. Fala, Guilherme. Ali, professor, não tô conseguindo fazer a 2. Tá. Não sei usar esse if e esse then aí. Vamos dar uma lida então. Ó, a minha tela tá aparecendo para vocês aí? Sim. Então, vamos abrir um bloco de notas aí. Abrir o bloco de notas aí, certo? Era o Enzo também tá com dificuldade na 2 aí, não é isso? Quem mais tiver dificuldade, vamos pegar a 2 aqui. Fornecido 3 valores, descobrir qual é o maior ou menor valor entre os mesmos, certo? Tem isso? Bom, o Guilherme está com dificuldade com relação ao if. O que é o if? Bom, o if, eu vou ter uma condição, if condição, then, begin, end, certo? Isso significa o quê? Se a dada condição for verdadeira, se essa condição aqui for verdadeira, ele vai executar o que estiver aqui dentro deste bloco de código. Certo? Se ela for falsa, ela vai ignorar. Vai se considerar. Né? A outra, o que a gente viu como sendo condição, que a gente viu lá na outra aula, né? Na aula anterior da semana passada. O que é que vale como condição? Eu tenho uma expressão relacional, que é essa questão de A maior que B, né? X maior que 10, menor, igual. Essa é uma expressão relacional. Né? Aqui são duas, né, distintas. Esse aqui é uma, esse aqui é outra. Eu posso ter uma... Eu posso ter um operador lógico, né, booleano lá. Boolean, certo? Que é lá o achei lá, é um tipo lógico lá, né? É maior. Posso dizer que ele é do tipo booleano. E eu posso ter uma expressão lógico-relacional. É lógico-relacional. Então, eu tenho A maior que B, and B maior que C, por exemplo. Expressão lógico-relacional. O que é lógico-relacional? Eu tenho um operador lógico aqui, e aqui eu tenho relacional. Certo? Esse é um ponto. Aí o que acontece? Eu vou ter assim, no caso de eu ter A, B e C, os 3 valores ali, que é a questão pede, eu posso levar em consideração valores ali que a gente pode considerar que seriam válidos para
para esses valores, sem repetição, né? Vamos dizer lá, posso ter 2, 4 e 6, por exemplo. Certo? Eu posso ter, na variação, eu posso ter 2, 6 e 4. Posso ter 4, 2 e 6. 4, 6 e 2. 6, 2 e 4. 6, 4, 2. É isso? Então, o que é que tem que fazer? Primeiro, a gente tem que considerar as possibilidades que existem, né? Se eu levar em consideração esse caso aqui, se fosse encontrar o menor e o maior, quem que seria o menor, quem que seria o maior? O 2 menor e o 6 maior. Seria 2 e 6, mas vamos considerar que não seja o valor propriamente dito. Se a gente considerar pela variável, a gente diria que o quê? Quais são as variáveis que eu estou trabalhando aí? A e C, na verdade. Oi? A e C. A e C, né? Então, aqui, considerando esse formato, a gente tem a aula passada troca, né? Vocês estavam na aula passada, não tá? Se eu levar em consideração A, B e C, se eu considerar A é maior que B, não. A não é maior que B. 2 é maior que 4, não é. A outra forma que eu falei, eu tenho o A com o C. A é maior que C? Não, também não. Aí, então, eu fiz o teste ali, primeiro, considerando. Primeiro, o if que foi feito lá, então, seria A maior que B. Se A fosse maior que B, então eu faço a troca. É isso? Aí é outra situação. Se A é maior que C, se A fosse maior que C, então eu também faço troca. Troco os dois de lugar. E a outra possibilidade que eu teria seria se B maior que C. Para encontrar o menor entre eles. Se fosse também, eu faria troca. Certo? Se nenhum desses três casos, A não é maior que B, A não é maior que C e B não é maior que C, o menor está em quem? Quem está o menor? Caneco, só um segundo interrompendo o senhor explicando. Ali está falando em salários parciais. O que seria, no caso, as vantagens? Não entendi ainda. Salário normal, salário extra, salário bruto. É basicamente o último programa, é isso, né? É. Ok, desculpe. Tá. Então, Guilherme, Enzo, quem mais estiver acompanhando aqui a nossa lógica aqui. Se eu cheguei até aqui no final, eu tenho trocado ou não, o menor vai estar em quem? Neste caso aqui do 2, 4 e 6, ele C. entrou em algum if? Não. Não. Então, chegou no final, quem que é o menor? C. Oi? Valor de C. C é o valor menor, mas o valor de C tem quanto aqui? Não a última linha daqui. Nós estamos trabalhando tá. essa primeira. O A, Oi? então. O A. Quem que tem o maior? Maior é C. Maior é C. É isso? Uhum. A troca aqui é o que a gente viu na aula passada lá, só que eu fiz a troca só de 2. Eu posso fazer a troca levando em consideração, se A for maior que B, eu troco. Se A for maior que C, eu troco. Se B for maior que C, eu troco.
Se eu fizesse esses 3 comandos baseado na troca sempre entre os pares que estão aqui, né? Se eu for fazer A maior que B, a troca aqui vai ser entre A e B. A gente tem que usar quem para fazer a troca, que a gente viu ontem? Auxiliar? O auxiliar. Isso aí. Né? Então, eu tenho que fazer, e aí vou fazer a troca entre A e B. Se a condição for entre A e C, eu vou fazer a troca com A e C. E se for entre B e C, eu vou fazer a troca entre B e C. Sempre usando auxiliar, certo? É uma possibilidade. Professor, o auxiliar nem sempre vai receber esse nome, né? A gente não É. precisa escrever, por exemplo, auxiliar. A gente pode usar outra. Poderia ser um D, por exemplo, A, B, C, D, né? Poderia ser, por exemplo. Uhum, É que o entendi. termo auxiliar que eu estou usando de forma didática para exemplificar que é o cara auxiliar mesmo, certo? Por isso que estou usando aux, Entendi. Obrigado, professor. de nada. Certo? Mas se não fosse dessa forma aqui, usando a troca, o que eu poderia dizer? Eu poderia fazer uma condição, eu vou colocar aqui como condição. Levando em consideração aqui, eu tenho o quê? Ó, sempre que eu fizer as comparações, levando em consideração, todos esses casos aqui são baseados em A, B e C, certo? Então, se eu for usar maior, eu uso maior em todas. Se for usar menor, eu vou usar menor em todas. Ok? Certo? Então, vamos dizer assim, a condição que seria aqui, eu posso considerar assim, ó, C é maior que B. C é maior que B? End B maior que A. Neste caso aqui, quem que é maior? O C. Quem que é menor? O A. O A. Certo? Se for nessa condição aqui, como é que ficaria aqui? B maior que C. B maior que C, muito bem. End C maior que A. C maior que A. Neste caso aqui, quem que é maior? O B. B. Quem que é menor? O A. Bem, nessa lógica aqui, eu venho aqui. Como é que ficaria aqui? C maior Vamos que sortear alguém para ter um pouco de emoção aí, né? Tá todo mundo prestando atenção aí ou alguém não estava prestando atenção? Eu não, professor, tô fazendo a 5. Eu também Tá. tava Eu fazendo. também tava fazendo 5, Bruno. Tá bom, tá bom. Então, eu vou tirar os 3 aí. Pera aí, eu também tô fazendo a 5. Ah, pronto. Como assim? É sério, vou começar a digitar agora. Fiz tudo no caderno. Tá bom. Então, eu vou tirar o Yuri, a Giovana, a Esther, a Sara e o Thiago. É isso? E Eu o tô- Gabriel tá fazendo a 4. Eu também tô fazendo 5. Hã? Também Ah, o tô na... Maurício também tá fazendo assim. Tá bom. Ó, 22 horas. Vamos redondinho. Então, ó. O Enzo, Paulo, 2. Vai dar 4. 2, 2 dá 4, né? 1, 2, 3. Gustavo. Como é que fica a próxima linha, Gustavo? Peraí, deixa eu pensar um pouco. Hã? Deixa eu pensar um pouco, calma aí. Tudo Tentar- bem. De boa. Prof, Oi? eu posso tirar uma dúvida rapidinho? Uhum. Eu não sei se você já explicou isso, que eu tava fazendo outro exercício, mas na 5, o que que é a vantagem?
Salário normal, salário extra, salário bruto. Como assim? Salário normal é o valor que ele vai ganhar. Não, as vantagens. Então, é uma vantagem. Salário extra também ele vai ganhar. Então, é vantagem. Salário bruto é a soma do salário normal mais salário extra, mas é a vantagem. Tá. Entendi. É que eu achei que tinha a ver com imposto ali. Não, mas eu Não. entendi, tá? Tá? Tá, obrigada. Beleza. Professor, Fala, Gustavo. seria C C maior que A maior que A, muito bem. e and A maior que B? Exatamente. Isso aí. Onde maior é quem? O maior seria o C. E o menor? O menor seria o B. Beleza. Isso aí. Certinho. Vamos pro próximo. Rodrigo. Rodrigo? Alô, boa noite. Você tá aí? Tá bem? Tá assistindo a aula? Professor, eu já volto. Tá bom. A emoção dá essas coisas. Fique tranquilo. Gabriel estava fazendo a 4, então Guilherme. O Guilherme já tinha falado do anterior, né? Renan? Opa, professor. Seria B maior que A B e maior que A, muito bem. A E maior que C. maior que C. Muito bem, é isso aí. Onde o maior é quem? Maior é B, E. O menor é C. é C. Ok. Vamos para o Lucas. Como é que fica aqui, Lucas? Seria A maior que C. A maior que C. And C maior que B. C maior que B. Onde, nesse caso, o maior é quem? A. A. Ok. E menor? B. Beleza. E, para a gente fechar aqui, o Bruno. Como é que fica aqui, Bruno? A maior que B. A maior que B. E B maior que C. B maior que C. Onde o maior é? A. A. E o menor é? C. Beleza. Entenderam as condições aqui? Isso é a condição e isso é o que vai dentro da condição. Entenderam? Bacana? Mas pode ser feito dessa outra forma que a gente fez aqui também na aula de ontem? Será que dá diferença? Aquele troca ali não vai no comando, não, né? Não, a ideia troca é que ontem eu expliquei como é que a gente troca, né? Não é o troca. Aqui tem que ir os comandos que fazem a troca, certo? Sim. Beleza? Uhum. Daí depois que eu terminei de colocar o if e o then, ele vai tipo sozinho, né? O quê? Tipo, como é que ele vai saber o valor? Eu vou pedir para a pessoa me dar o valor. Ele vai ter que ler os três valores. Quem que é o argumento de entrada? A, B e C. A, B e C. Mas ele pode ter, não tendo repetição, eu posso ter essas combinações aqui, certo? Independente de eu resolver dessa forma ou resolver dessa forma aqui, os três valores podem ser sem repetição e dessa forma, certo? Certo. Experimentem fazer dos dois jeitos aí para praticar, hein? Pode ser? Esclareceu a dúvida? Aham.
tá bom. Professor, Eu. quando eu utilizo o primeiro else if, Ah, eu preciso colocar ponto e vírgula no end anterior ou não? se você colocar ponto e vírgula no end anterior, ele vai caracterizar o quê? O que é que ponto e vírgula caracteriza que a gente viu ontem? Ah, que termina, né? Termina a É. linha, vai para a próxima. Mas aí, se você está usando else if, ele não pode ter terminado, certo? Ah, é que daí ele vai excluir todos os else ifs daí, né? Daí ele vai dar erro dizendo que ele achou else e tinha que ter achado outra coisa. Ah, tá. Então é 100. Isso aí. Aí no último else if, eu coloco o end com ponto e vírgula? Isso. Ah, tá, ok. Obrigado. De nada. Depois do primeiro begin, eu só coloco, tipo, leia A, B e C. Você vai ter que fazer um read A, B, C, né? Ah, eu pensei que, tipo, ia ter que escrever write, daí informa o valor de A, daí... Na hora que você for colocar para funcionar no computador, seria interessante você colocar para a pessoa que vai executar o programa saber o que é que está fazendo, né? Aham. Em termos de trabalho, em termos da prova, não tem necessidade, porque eu estou entendendo que você está lendo A, B e C ali no programa, como não vai executar nada, eu entendo que está certo, Ah, tá, ok. ok? Rodrigo, tá tudo certo aí? Precisando de alguma ajuda aí? Tá com dúvida? Você está falando do trabalho anterior ali, né? Eu tenho alguns alunos que ainda vão me entregar esse trabalho, mas o enunciado você quer que explique, é isso? Tá, vamos lá então. Gabriela. Esse aqui, né? Um trabalhador recebe R$ 40 por hora trabalhada e um acréscimo de 50% sobre esse valor para cada hora extra trabalhada. Calcule qual o valor do salário após uma semana de trabalho. Então, vamos dizer assim, aqui neste caso aqui em particular, quem quer argumento de entrada? Estão me ouvindo aí, Rodrigo? Alô? Quem quer argumento de entrada nessa questão? Hora, você quer dizer? Hora trabalhada. Hora trabalhada, você quer dizer o quê? É valor ou é quantidade? Quantidade de hora, beleza. Ele tem quantidade de horas trabalhadas. Então, vamos dizer assim, se eu tenho quantidade de hora trabalhada, ele diz que ganha R$ 40 por hora normal trabalhada.
um acréscimo de 50% sobre esse valor para cada hora extra. Então, o argumento de entrada, nesse caso, calcule o valor do salário após uma semana de trabalho. Então, seria o quê? Qual que é eu tenho uma quantidade de horas, certo? Nessas questões aqui ainda não tinha estrutura if, certo? O if é a partir do próximo capítulo. Esse aqui é o capítulo 4. No capítulo 5 que entrou o if, certo? Então, para mim calcular o salário normal dele, ele é em função... Aqui neste caso ele diz que R$40 é o quê? É o valor da hora normal. Se ele trabalhou 40 horas, que seria, vamos dizer assim, a jornada normal dele, quanto que ele ganha de salário? Qual que é o valor do salário da semana? Como é que eu calculo o valor do salário dele? Se ele trabalhasse 1 hora, qual que seria o valor do salário dele? Tudo bem, Rodrigo? Ó, ali no enunciado, lendo ali, ele diz: um trabalhador recebe R$40 por hora normal trabalhada. Tem um acréscimo de 50% sobre esse valor para cada hora extra trabalhada. Calcule qual o valor do seu salário após uma semana de trabalho, certo? Você falou que argumento de entrada seria quantidade de horas, certo? Então, ele entrou com 40 horas, por exemplo. Ele trabalhou 40 horas. A jornada normal é de 40 horas. Quanto que é o valor de cada hora? R$40. Então, se ele trabalhou 40 a R$40 a hora, quanto que seria o salário normal dele? Se o valor da hora fosse R$10 em vez de 40, ele trabalhou 40 horas, quanto que seria o salário normal dele, Rodrigo? Um pouco, Enzo. Rodrigo? Tá me ouvindo aí? Tá tudo bem? Entendeu o raciocínio ali? Ah, beleza, Enzo. Qual a conta que teria que fazer? Não precisa dar o valor, mas qual a conta que a gente teria que fazer para descobrir? O argumento de entrada, a quantidade de horas que você falou ali, quantidade de horas seria argumento de entrada. Se eu entrar com 40 horas, que seria a jornada normal dele,
certo? Quanto a R$ 40 cada hora, quanto que daria o valor do salário dele? Qual a conta que a gente precisa fazer? Dá uma pensada aí, Rodrigo. Restante, tá tudo tranquilo, moçada? Enzo, entendeu ali? De boa? Beleza. Thiago, tá dando certo? Sara? Tá dando certo aqui, só tô tendo que corrigir algumas coisas. Ah, faz parte, fica tranquilo. Na vida, o que dá para corrigir tá ótimo. Ah, tá. O que não dá para corrigir, vai fazer o quê? Não tem o que fazer, né? É verdade. O que é que tá dando errado aí? Vamos, compartilha aí, a gente dá uma olhada aí. Não, mas agora Enzo. eu já tô conseguindo agora já. Ah, Tô então tá bom. tranquilo já. Então, beleza. Professor, Oi. na 5 ainda tem Hum. os descontos e o total de descontos, né? Sim. E esses descontos são o que eu calculei no IF, tipo, da faixa salarial lá e o desconto que vai ter conforme o valor. Tem o desconto, acho que é do INSS, que acho que é o primeiro, o imposto de renda, dependendo qual for, e a contribuição Imposto sindical. sindical. Isso. Imposto sindical, isso, exatamente. E aí, só que eu coloquei lá as condições, né, do imposto de renda. Certo. Daí eu coloquei, tipo, desconto igual a tal, dependendo Tá. de como é. Aí, quando eu for colocar ali pra sair, right, daí eu coloco o total de descontos é. Ou, tipo, os descontos são. Daí eu coloco desconto, tipo, vírgula, desconto. Já Na vai. verdade, o desconto, como é que você calculou o desconto aí? Porque vamos dizer assim, se o valor for até R$ 2.000, o desconto é zero, é isento, certo? Não tem Isso. desconto. Aí, se for acima de 2.000 até 3.000, era acho que 8%, certo? Aham. Mas 8% sobre quem? Sobre o salário bruto. Sobre o salário bruto. Então, você calculou IR como sendo 8% vezes o salário bruto. É isso? Eu coloquei assim, na verdade. Ah, If salário bruto maior ou igual a 2.000, then. Daí eu ah. coloquei o salário bruto igual ao salário normal mais salário extra, e embaixo desconto igual a zero. É menor, então. Porque é menor do que. Só que daí o desconto você tem que separar entre o que é desconto de imposto de renda, o que é desconto de IR e o que é desconto de contribuição sindical lá, imposto sindical. Então, dentro da condição eu tenho que colocar imposto de Porque renda. o cálculo, aquele cálculo que você fez, o IF lá, se ele for menor que 2.000, você vai colocar zero lá, é só do imposto de renda, certo? Sim. Então, neste caso, você vai calcular só o IR, imposto de renda, né? Abreviando imposto de renda para IR, vai receber zero, mas o INSS continua valendo os 10%, né? E a contribuição sindical também, Uhum. entendeu? Entendi. Professor, uma Então, só pergunta terminar rapidinho aqui. Diga, Yuri. sobre o imposto sindical. O imposto sindical seria o salário bruto menos o INSS, menos o imposto de renda, daí sim vezes o 0,5 dividido por 100, né? Nessa questão aqui em particular, ele não tem essa cláusula aí, Yuri.
É que eu tô lembrado disso do ano É, passado. você está lembrado do ano Do ano passado. retrasado. Isso, tá. Tá. Na prática é isso aí que você falou, certo? Mas no enunciado dessa questão aqui não tá assim. Então, Então é só fazer o salário bruto mesmo, só sobre aquele 0,5. é porque o imposto sindical, na prática, ele tem que ser descontado dos outros descontos ali, né? Tá? Desculpa, eu não tinha visto aqui no chat, aqui no fórum. Guilherme estava com problema aí, Guilherme? Eu acho que eu já resolvi. Posso compartilhar a tela para você ver? Pode, claro. Estamos aí para isso. Não tô conseguindo compartilhar para você. Você clica ali, ó, na... Agora vai. Tá. Ele vai mostrar uma telinha, você só tem um monitor, né, Guilherme? Ah, foi. Sim, acho que já foi. Beleza. Tá. Você tem que fazer as 3 condições ali. Você só fez A maior que B e B maior que C, certo? Tá faltando o A maior que C. A maior que condição. C? Ah, tá. Porque tem que ter uma sequência ali. Primeiro você vai fazer A maior que B, beleza. Porque, vamos dizer assim, na hora de comparar, eu vou pegar o A com o B. Então, vou comparar o A com o B. Se ele for maior, então eu vou pegar... Se o A for maior que o valor de B, eu vou trocar eles de lugar, certo? Aí eu vou comparar o A com o C. Aí eu vou encontrar o menor entre os 3. E vou colocar no A, entendeu? Tem que fazer, então aqui A maior Não, que C. dá um enter ali depois do end do primeiro if, ele vai abrir uma linha ali. Sobe, aí, dá um enter aí e faz o if do A maior que C. Entendeu? Se A for maior que C, then. Então aí você vai fazer a troca entre A e C. Mas aqui seria outro begin, não seria? Outro begin, exatamente. Begin, o begin é embaixo, não isso. Sim. Isso. Aí. Daí que eu faço a troca entre A e C. Entre A e C, exatamente. E agora tem que fazer mais qual troca? Compila. Coloca a pior situação. Não, 1, 2, 3 ele vai funcionar, né? Coloca para colocar a pior situação lá. Aí, deu certo, não deu? Aham. Beleza? Beleza, obrigado. De nada. Alguém mais? Alguma dificuldade? Muito fácil o negócio, né? Não, não é fácil não, tá? O negócio requer dedicação, requer
tirar dúvida, requer participação. Vocês podem achar que não, mas se você se manifestar e participar do processo, é o caminho para aprender, certo? E a gente não considera que vocês sabem, o processo é construindo o conhecimento, certo? É aquilo que a gente falou no começo lá, né? É necessário que vocês participem das aulas para poder ralar, desenvolver, né? Vocês têm que, vamos dizer assim, percorrer o caminho, né? Não adianta saber o caminho, tem que percorrer ele. A gente tem que praticar para poder obter os resultados, senão a gente não consegue chegar onde a gente quer, tá certo? Professor, uma pergunta. Pois não. No Pascal, por acaso, tem como, por exemplo, eu fazer um read, tipo, para ele poder ler, porém eu colocar a mensagem junto já ou não? Tem. Você coloca o write antes ali. Então, mas eu digo, tipo, sem colocar o write antes, entende? Ué, mas aí como é que você quer que ele escreva se você não vai dar write para ele? Não, então, é isso aí que eu tô te falando. Eu tô dizendo, tipo, você tem como implementar o write no read, para poder escrever tudo no read. Não tem? Não tem. Ah, tá. Tem. Se você colocar o write, ele vai escrever. Se você não colocar o write, ele não vai escrever. Ah, não, sim, aham. Tá certo? Certo. A ideia da tecnologia é para diminuir o trabalho, certo? Mas alguém tem que trabalhar nessa história. É verdade. Não é mesmo, Thiago? É. Deu certo, Giovana? Eu tô terminando aqui de escrever e daí eu vou ver se vai rodar. Ah, tá. Beleza. Estela, tá tranquilo? É para ir fazendo as outras também? Ah, sim. Com certeza. Tá. Ok. Algumas eu vou pedir como trabalho, tá? Eita, tá bom. Vamos dizer, alguém tem que trabalhar nessa história, né? Sara tá bem? Tranquilo? Sim. Tá bom. Maurício? Eu finalmente consegui botar 5 para rodar. É bom, né, quando funciona para rodar, né? Roda, né? Certo? Rodrigo, tá tranquilo aí, Rodrigo? Entendeu ali? Eu preciso de mais participação, tá, Rodrigo? Pode ser via o chat aí, escrevendo. O bom é, se pudesse abrir o microfone. Quem puder abrir o microfone para falar, seria bacana, para a gente interagir melhor, certo? Essa interação aqui é aí que a gente aprende, tá? Beleza? Eu sei que tem a questão, não gosto de falar. Tudo bem, mas... Moçada, é a vida profissional de vocês amanhã. Vocês vão ter que conversar com as pessoas. Pouco ou muito. O pessoal de informática ainda conversa pouco. A gente, professor, o Sérgio fala muito na aula dele? Professor Sérgio? Aham. Ah, não sei. Ele fala. Fala. Toninho? Fala. Professor Antônio? Também explica, né, as matérias. Então, nós estamos... Esses exercícios aqui para começar vocês entenderem como é que funcionam os negócios das empresas, certo? Então, vocês podem tirar dúvida. Essa questão do salário. Quem de vocês trabalha que recebe salário? Eu. Que bom. Eu. Também? Que bom. Eu também. Certo?
Mas nem todo mundo trabalha, certo? Então, às vezes não sabe como é que funciona. Mas a ideia é que comece a entender como é que funciona salário, essa ideia de lucro, né? Margem de lucro, desconto, cálculo. São coisas mais práticas do dia a dia, certo? Mas a gente tem que começar a entender como é que funciona, né? Vocês não são obrigados a saber, mas para aprender vocês têm que interagir, entendeu? Eu sinto um pouco de dificuldade, às vezes, de entender a linguagem. Isso é natural. A linguagem da área, tipo, da administração ali, entende? Uhum. Eu sinto um pouco de dificuldade Também, assim. de interpretar o que tá pedindo. Sim, É às isso vezes aí. parece que tá faltando informação. Sim, sim. Mas no dia a dia, na área de desenvolvimento de softwares comerciais, que é o nosso foco, a outra parte que vai estar falando com vocês, eles acham que vocês entendem de tudo, entendeu? É a coisa mais comum que tem, a pessoa, você é da informática, você sabe tudo, entendeu? Não é assim, na verdade, certo? Mas é por isso que nós estamos colocando questões, observaram que essas 14, 15 questões que tinha do capítulo 4 ali, elas têm a ver com negócio, certo? Nossa, essa questão 15, eu acho que eu fiquei tipo 30 minutos só pra entender o que queria que fizesse. O problema não é nem fazer, é entender o que tem que fazer. Sim. Então, É. mas faz parte do nosso processo de vocês entrarem na cultura do negócio, entender como que funcionam essas coisas, certo? Então, se tem dúvida, vocês podem perguntar, pode pesquisar na internet. Na internet tem bastante coisa, certo? Aí pode pesquisar, a gente pode tirar dúvidas. O caminho é esse, certo? Mas é uma Professor, coisa. às 5 eu terminei Ok, e não deu erro. Só que daí ok, eu vou pegar e vou colocar os valores depois pra ver se deu tá. certo as contas. Isso. Esse é o caminho. Tá? Eu não sei se vocês já tinham visto a disciplina desse tipo, mas a gente trabalha interagindo com o processo, certo? Agora, o fato de ele não ter dado erro de compilação não significa que ele não tenha erro, certo? Às vezes aparece um número absurdo lá. Você esqueceu uma vírgula, um ponto, alguma coisa lá, aí ele fez a conta errada. Então, a gente tem que saber se a conta que foi feita está dentro do universo de valores válidos lá, tipo em cálculo lá. O professor Antônio lá faz o cálculo, faz o gráfico da equação lá, sabe que tem que dar mais ou menos naquela faixa lá, certo? Para a gente, na programação também é parecido, ele tem que estar naquela faixa lá. Se aparecer um número muito fora daquele valor, significa que alguma coisa está errada. A gente tem que ter um desconfiômetro aí. Tá É igual certo? errar sinal. A conta dá certo, mas o resultado. Isso, exatamente. Fala, Bruno. Ali na 5, professor, tá escrito salário parcial. O que seria isso? É o salário normal, o salário extra e o salário bruto, Ah, tá. certo? Obrigado. Nada. Professor, ali na 3, Tá. exercício 3. Hum. Tipo assim, se o salário for mais que 500, daí dá erro no programa ou o quê? O salário continua o mesmo? Não, daí, se for maior, ele não vai ganhar aumento, certo? Aham. Aí você não vai fazer nada. Mas daí então, tipo assim, eu tenho que colocar a condição Tem se que colocar a condição if o salário for maior que 500, for menor que 500, menor que 500, isso, daí o then, isso. embaixo tem que colocar o quê daí no, O que a questão pede? se ele for menor que 500 é para dar um aumento de 30%. Sim, então você vai colocar o reajuste que vai ter, quanto que ele vai ganhar a mais, certo? Sim, sim. Entendeu? Entendi. Daí depois eu termino isso e só escrevo lá no final, tipo, o salário final vai ser. Isso. Mas daí, tipo, argumento de saída e argumento de entrada lá Quem que é argumento de entrada? vai ser o salário e depois o argumento de saída vai ser o salário, tipo, com aumento. Na verdade, seria bom colocar o reajuste e o salário reajustado, certo? Ah, sim, sim. No argumento de saída, né? Isso. Entendi. Obrigado. Beleza?
Bacana, moçada? Estão tranquilos no entendimento agora? Vamos dizer assim, ó, para ganhar milhões aí não é fácil, não. Não é moleza, não. Certo? Vai ter que ralar um pouco aí. Bom? Vamos fazer a chamada aí. Se eu colocar, tipo, o salário no Oi? programa, ou não tem problema nenhum? Desculpa, não entendi. Não tem problema se eu colocar, tipo, salário? Ou tem algum problema? No Tipo, no quê? argumento a letra, assim, a palavra. Ah, não, pode ser. Desde que não seja o mesmo nome do programa, né? Não tem Sim, problema. sim. E daí no argumento de saída eu coloquei salário reajustado. Tem algum Ok, problema? Ok? tá bom. Pode ter Tranquilo. espaço? Não. Não? Junto daí? A nomenclatura não pode, as regras de nomenclatura de identificadores lá, de variáveis, né? Não pode começar por número, tem que começar por letra, pode ter letras e números, não pode ter espaço em branco, não pode ter caractere especial, não pode ter símbolos, certo? E tem que transmitir o valor que ele está carregando, que ele está usando. Ah, ok, obrigado. Ok? Adrian, não veio. Bruno Cardoso. Aqui. Bruno dos Santos, que não está bem. Enzo. Estela. Eu. Gabriel. Giovana. Aqui. Guilherme. Gustavo. Presente. Lucas. Presente. Maurício. Aqui. Paulo. Rodrigo. Sara. Aqui. Tiago. Presente. Victor. Renan. Presente, professor. Yuri. Ok. Beleza. Tá bom então, moçada? Estão gostando aí do processo? É trabalhoso, mas é divertido. A ideia é a gente brincar, certo? Não é para ser um negócio custoso. Não estamos aqui para estressar ninguém. A ideia é a gente trabalhar de boa aí, brincando e aprendendo, certo? No melhor ambiente possível, tá? Tentando manter vamos dizer assim, dá para aprender de uma forma tranquila? Vamos trabalhar de uma forma tranquila. Vai ter trabalho? Fiquem tranquilos que vai ter trabalho, certo? Beleza? Na semana que vem eu não vou pedir trabalho. Olha só que maravilha. Não quer dizer que vocês não precisam fazer, tá? Para outra semana eu vou pedir. Pode mandar as mensagens para ver se está certo os programas que a gente faz aí? Pode sim. Mas é mais ou menos assim, né? É bom você ir. Esses exercícios que estão fazendo aqui agora, daí na semana que vem, seria bacana. Eu não vou pedir como trabalho agora, vou pedir para outra semana, certo? Daí na outra semana, daí vocês me entregam para a gente poder corrigir, tá bem? A ideia é assim, né? Dar um fôlego, né? Os conteúdos que a gente tem para trabalhar, eles realmente exigem dedicação de vocês, exigem empenho. A gente vai estar aqui tentando ajudar vocês a melhorar esse processo cada vez mais. Mesmo que errado, não tem problema. Me entreguem do jeito que está, que daí eu vou entender as dificuldades que estão sentindo para resolver. Essas aulas, não sei se, acho que é o Yuri que está aí, é diferente do que foi dado ano passado. Sim, bem certo? diferente.
A ideia é a gente tentar manter as aulas sempre diferentes para o pessoal assistir as aulas, né? A ideia, sem assistir a aula não tem jeito. E esse assunto, como é um assunto diferente daquilo que vocês já viram no ensino médio, ela requer essa dedicação, certo? Beleza? Essa dedicação fazendo no papel, parece, melhor fazer no computador. Eu vou dizer para quem está fazendo direto no computador que o histórico anterior que eu tenho de quem fez direto no computador e não fez no papel, é que chega na hora da prova, bate desespero, certo? Quem fez no papel, no caderno, e copiou depois, tirou a foto, fez o processo, tem mais confiança para fazer os exercícios, certo? Consegue lembrar como vai ter que escrever, como é que é a sequência certa, não depende de computador, certo? Porque o detalhe é que tem que fixar na cabeça, certo? E o Ctrl+C, Ctrl+V que vocês viram, eles não pertencem mais a vocês. Se vocês estão com Ctrl+C, Ctrl+V ali para fazer as coisas, vou dizer para vocês, é penoso para vocês, não é para mim não, tá? Para mim não vai fazer diferença nenhuma, mas o processo de aprendizado requer que vocês escrevam à mão, beleza? Não é... escrever à mão não é por castigo, não. Minha letra é feia, não tem problema. Desde que eu consiga ler, já é bacana, tá certo? Mas eu preciso que vocês escrevam à mão para poder fixar melhor como fazer os programas, tá bom? Não é sacanagem, não. É didática mesmo. Bom, uma boa noite para todo mundo. Valeu pela aula. Até a semana que vem. Segunda-feira nós vamos ter aula, tá? Até mais, Boa noite. professor. Boa noite. Professor, Oi. eu posso te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a aula? Pode. Eu mexo com o Blender, eu tô aprendendo a mexer com o Blender. Blender. E eu queria saber se tinha alguma maneira de implementar programação em cima disso, de animação 3D ou algo do gênero. No Blender eu não sei se tem como fazer. Mas tem algumas coisas que tem a ver com animação que é possível utilizar, certo? Nós vamos brincar um pouquinho ali com JavaScript ali, vamos mexer um pouco com HTML, CSS, aí a gente pode criar algumas coisas mínimas a respeito de animação de imagem ali, certo? Uhum. Mas no Blender em particular eu não sei se tem como fazer. Ele é vinculado com Python, né? Uhum. Blender, né? Sim. Então no Python dá para fazer, usar. Eu só não sei se dentro dele, eu nunca usei ele, certo? Uhum. Tem que ver se tem alguma API que dá para utilizar para fazer, porque você faz a animação usando a própria imagem ali, no caso do software, é isso? Certo. Isso mesmo. Então, aí no caso, para fazer a animação, ela precisa ter, pelo que eu vi aqui, ela está vinculada com Python, C e C++. No Python e no C++, que seriam provavelmente as linguagens que dê para mexer com ele, de repente dá para fazer alguma coisa. Você usa ele 3D ou 2D? 3D. 3D. Teria que dar uma pesquisada, certo? Uhum. Ok, entendi. Beleza? Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Professor, Pois não. eu Diga, Thiago. fiz o upload do trabalho lá onde tem que entregar, né? Tá. Porém, agora que eu tinha encontrado um erro, aí eu já corrigi. Aí é só eu mandar de novo daí? Ele está colocado lá para carregar, acho que eu deixei 3 ou 5 vezes lá. Você Tem pode lá entrar. 5 tentativas, se eu não me engano. Então você pode. Você Pode? pode. Ah, tá, ok. E não tem problema não colocar o uses CRT e readkey, né? Não tem problema. Não. Ah, tá, ok. Obrigado, professor. Boa De noite. nada. Boa noite.